Boa noite. Hoje eu quero falar sobre o poder da reconciliação, o poder da volta. Quero usar alguns textos da Bíblia, não vou ler, mas o primeiro dele está em Lucas, capítulo 15, verso 11, que fala sobre a volta do filho pródigo. A Bíblia fala que o pai dá a herança para o seu filho mais novo. O filho pede a sua herança. Pai, dá parte da herança que me pertence. E esse filho partiu para uma terra distante, para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou toda a sua fazenda, toda a sua herança, com as meretrizes, com as prostitutas. E veio uma fome sobre aquela terra e mandou aquele jovem para um campo apacentar porcos. Um cidadão daquela terra mandou ele cuidar de porcos. E então, cuidando daqueles porcos, para ele era uma humilhação terrível, porque ele era um judeu. Judeu não come carne de porco, não gosta de porco. Mas ele estava numa situação tão difícil que ele estava desejando a comida dos porcos. A Bíblia diz que ele desejava a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. E aqui eu quero parar um pouco para fazer uma reflexão. O ambiente que você frequenta vai determinar como você vai pensar. Aquele jovem, ele estava num ambiente de porcos, com os porcos, e ele estava pensando como um porco. Ele estava pensando na comida do porco, na comida estragada, na lavagem, no resto de comida. O ambiente que você frequenta vai determinar como você vai pensar. Então, você tem que ter cuidado aonde você vai entrar. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Porque a Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Da maneira que você pensa, assim você é. Então, se você anda com porcos, daqui a pouco você vai estar pensando como os porcos, agindo como os porcos, desejando coisas de porcos. Ele estava cuidando dos porcos e agora ele estava desejando a sua comida. Mas ele foi buscar, ele lembrou da casa do seu pai. Ele foi lá no seu arquivo. Ele caiu em si. Ele disse, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma decisão. Entenda, ninguém pode decidir por você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, tem coisas que só você vai ter que decidir. E ele se levantou e ele foi ter com seu pai. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E o seu pai o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como dos teus trabalhadores.
E o pai disse para o seu servo: traga depressa a melhor roupa para o meu filho. Isso fala de honra. O pai disse: traga anel para o seu dedo. Isso fala de aliança. E o pai disse: traga sandália para os seus pés. Isso fala que ele é filho, ele não é escravo, porque só o escravo andava descalço. E o seu pai fez uma festa, celebração. O seu pai o celebrou. E ele foi feliz depois que voltou para o seu pai. Outra pessoa que eu quero falar sobre o poder da reconciliação: Jacó. Jacó fugiu do seu irmão, fugiu da casa do seu pai, porque um dia, por influência de sua mãe, Rebeca, ele enganou seu pai, mentiu para o seu pai, ele roubou a bênção do seu irmão, Esaú, e Esaú ameaçou Jacó de morte. E ele teve que correr. Ele fugiu. Ele foi para a casa de Labão, irmão de Rebeca e seu futuro sogro. Ele passou lá anos trabalhando. Ali ele casou, teve a sua família. Ali ele cresceu, ali ele se multiplicou, mas Jacó tinha uma dívida, a dívida com seu irmão Esaú. Ele enganou seu irmão, ele mentiu para o seu pai, ele precisava voltar. E depois de muitos anos, diz a Bíblia, que Deus mandou ele voltar para a casa do seu pai. Mas aí ele ia ter que encarar o seu irmão. E ele não sabia como ele ia lidar com essa situação. Ele não sabia se o seu irmão ainda está virado, se havia perdoado, se o seu irmão encontrasse, o mataria. Ele estava com medo, mas ele tinha que voltar. E diz a Bíblia que Jacó está voltando para a casa do seu pai com as suas esposas, com a sua família. E ele vai até o val de Jaboque. E ali ele luta com Deus sozinho. O que isso quer dizer? Que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que ficar só. Vai ter momento na sua vida que os seus amigos, e são seus amigos de verdade, eles não vão poder lhe ajudar. Você vai ter que passar isso só. No val de Jaboque, Jacó lutou sozinho. Mas ali, ele teve o seu nome mudado para Israel. Jacó quer dizer enganador. Mas agora ele recebe outro nome, Israel, príncipe, aquele que luta com Deus. E ele sai dali, é abençoado. E Jacó, para se reconciliar com seu irmão, ele manda presente na frente. Ele divide o grupo. Pega algumas pessoas da sua família, do seu grupo, manda na frente e outro grupo mais atrás. Porque ele pensava, se Esaú, meu irmão, quiser matar todo mundo, pode ser que possa sobrar alguém. E ele manda presente na frente. Ele tomou a iniciativa.
Ele estava disposto a se reconciliar. E quando ele encontra o seu irmão Esaú, ele se prostra, ele se humilha, ele pede perdão. Aquele medo que havia nele passa. Esaú não quer fazer mais nada com ele, não tem mais ira dele, não tem mais raiva, libera ele, até chama ele para se unir, mas Jacó diz que tem outra direção, não dá para unir. Esaú vai seguir um caminho, Jacó outra direção. E ali Jacó com Esaú tem ali o seu encontro e ele se reconcilia com seu irmão. E Deus abençoou cada vez mais a vida de Jacó, porque ele voltou. Ele foi abençoado, seguiu o seu caminho e Esaú seguiu o caminho dele. Outra pessoa que foi abençoada nessa palavra sobre o poder da reconciliação foi Noemi. Noemi, ela saiu com seu esposo de Belém e foi para Moabe. Por causa de uma fome, por causa de uma crise, o esposo de Noemi sai da casa do pão, sai de Belém e vai para Moabe. Ali morre o seu esposo, os seus 2 filhos, ficando aquela mulher desamparada, Noemi, e apenas Ruth, a sua nora, do seu lado, que também o seu esposo morreu. E ali ela escutou sobre o que Deus estava fazendo em Belém, visitou seu povo. E Noemi tomou uma decisão de voltar a Belém, voltar à casa do pão. É isso que Belém quer dizer. Quando Noemi volta, alguém chama ela de Noemi. Ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Quer dizer amarga. E Noemi quer dizer doçura, doce. Mas ela disse: olha, Moabe, aquele lugar, aquela terra, me deixou amarga. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mas Noemi quer dizer doçura, doce. E ela volta a ter Belém, a casa do pão, juntamente com Ruth, a sua nora. E Ruth agora, quando vem para Belém com Noemi, Ruth encontra o seu Boaz. Boaz quer dizer remidor, aquele que pode restituir, aquele que pode trazer de volta, aquele que pode trazer a restituição. Ele é o remidor, Boaz. Cristo é o nosso remidor. É Ele que pode restituir. É Ele que pode trazer de volta. Jesus Cristo é o nosso remidor. Então, estou caminhando para o final. Ruth conhece o Boaz, se casa com esse Boaz, tem um filho chamado Obed, que é o pai de Jessé, o avô de Davi, e ela entra para a linhagem real. Ela entra também para a linhagem de Jesus, que Jesus veio da linhagem de Davi. Ou seja, ao tomar essa decisão de voltar para o lugar certo, de voltar para a casa do pão em Belém, tanto Noemi como Ruth, elas foram abençoadas e entraram para a linhagem real, a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus.
Então, quem sabe, hoje você está afastado. Talvez você esteja afastado dentro da igreja. Mas eu quero te dizer que Cristo continua de braços abertos esperando por você. Receba essa palavra sobre o poder da reconciliação. Você encontrará abrigo, paz e alegria quando você decide voltar para o Cristo que se entregou por você e por mim. Se entregou de braços abertos. Receba essa palavra, que você e sua família possa ficar debaixo da misericórdia e da graça de Jesus. Fique na paz em nome de Jesus.